A paz do Senhor, sou Janaína Botti e nesse vídeo nós vamos encerrar a leitura do livro de Êxodo. Vamos ler e comentar os capítulos 39 e 40. Terminamos a leitura do 38, comentando sobre quantos quilos de materiais nobres, ouro, prata, bronze, foram usados no tabernáculo. E dessa forma nós vamos para o 39, onde vamos ler sobre as vestes sacerdotais. Versículo 1. Foram feitas as roupas sacerdotais para o serviço do santuário, para ministrar no lugar santo. Para isso, usaram fios de tecido azul, púrpura, carmesim. Também foram feitas as roupas sagradas para Arão, tudo como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Como já explicamos no vídeo anterior, naqueles capítulos do 25 ao 31, quando Deus deu as ordens ali sobre a construção do tabernáculo. Versículo 2. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino trançado, de fios de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e carmesim. O ouro foi batido até se tornar em lâminas finas. As lâminas foram cortadas em fios e os fios de ouro foram colocados entre os tecidos de linho fino, azul, púrpura e carmesim. Verdadeiro trabalho artesanal. O colete sacerdotal tinha duas partes, a da frente e a de trás, unidas nos ombros por ombreiras, atadas às duas extremidades. O cinturão, que passava por cima do colete sacerdotal, formava uma peça só. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fios de ouro, de fios de tecido azul, púrpura e carmesim, como o Senhor tinha mandado Moisés fazer. Então veja, essa roupa especial com esse colete é do sumo sacerdote. E ali, na sua roupa, ele já levava todas as cores apontando para Cristo. O azul para as regiões celestiais, o púrpura para Jesus como rei, o carmesim para o sangue derramado no Calvário. E aqui foi incluído o ouro, apontando para Jesus como Deus, e o linho fino aqui, torcido, apontando para a justiça de Jesus. Também foram preparadas as pedras de ônix, encaixadas em bases de ouro. Nelas foram gravados os nomes das tribos de Israel, como um lapidador grava um selo. Colocaram essas pedras nas ombreiras do colete sacerdotal para conservar viva a memória do povo de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Aqui no versículo 6, quando nós lemos, também foram preparadas as pedras de ônix, encaixadas em base de ouro. Nelas foram gravados os nomes das tribos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então, uma pedra aqui, com 6 nomes em cada pedra. Entende-se que aqui era Urim e Tumim. Essas duas pedras, esses dois nomes, foram citados poucas vezes na Bíblia, apenas 7 vezes. A orientação para usar essas duas pedras está ali em Êxodo 28. E agora mostra a execução, então, da ordem de usar essas duas pedras. E Urim é no sentido de luz, de acender, de iluminar. E o Tumim é de fim, de final, de perfeito. Essas duas pedras, elas foram usadas como para fazer escolhas, tomar decisões, ou jogar a sorte, como se fala, por muito tempo. Em algum momento, nós vamos ver no decorrer da leitura da Bíblia, essas pedras sumiram, elas pararam de ser usadas. Foram mencionadas, como eu já disse, somente 7 vezes na Bíblia. Versículo 8. Depois fizeram artisticamente o peitoral como o colete sacerdotal de ouro e de fios de tecido azul, púrpura e carmesim e de linho fino trançado. Era quadrado, dobrado em 2, como um bolso, medido 22 centímetros de comprimento por 22 centímetros de largura. Em seguida, fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia sárdio, topázio, carbúnculo. Na segunda fileira, esmeralda, safira e diamante. Na terceira fila, jacinto, ágata e ametista. Na quarta fila, berilo, ônix e jaspe. Os encaixes foram modelados em ouro. Havia 12 pedras. Cada pedra representava uma das tribos de Israel.
cada uma gravada com o nome de uma das 12 tribos, como um lapidador grava um selo. Versículo 15. E prenderam o peitoral no colete sacerdotal por meio de 2 correntes trançadas de ouro puro, como cordas. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as argolas nas pontas do peitoral. As outras pontas das 2 cordas ficaram presas às partes da frente dos 2 encaixes de pedra de ônix nas ombreiras do colete sacerdotal. Fizeram também outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo, por dentro do peitoral, junto ao colete sacerdotal. Depois, fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 ombreiras do colete sacerdotal, abaixo, na frente, sobre o cinturão, que passa por cima do manto sacerdotal. Depois, ligaram o fundo do peitoral às argolas da base do colete sacerdotal. Fizeram ligação por meio de uma fita azul, ligando o peitoral ao cinturão. Isso mantém o peitoral sempre unido ao colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Eu já citei no vídeo anterior, o Instituto do Templo em Jerusalém já fez essas vestes sacerdotais exatamente do jeito que está aqui. Eles estão esperando o Messias. E por todas as profecias que eles analisam do Antigo Testamento, eles acreditam que o Messias está por vir. Nós sabemos que o nosso Messias já veio como homem perfeito, e agora nós estamos esperando pelo arrebatamento. Mas os judeus estão esperando o Messias, já que eles não receberam a Jesus como Messias. Mas sobre isso nós vamos falar no decorrer da leitura da Bíblia. Versículo 22. O manto, roupa que vai por cima do colete sacerdotal, foi tecido inteiramente de fios de lã azul e com uma abertura para a cabeça no meio. Essa abertura tinha um forro em volta, como uma gola, para não se rasgar. O manto foi todo enfeitado com desenhos de romã de pano azul, púrpura e carmesim em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro puro, atando-os em volta da borda, entre as romãs. Os sinos e as romãs eram intercalados, ou seja, um sino de ouro e uma romã, outro sino de ouro e outra romã, e assim por diante. Tudo feito para uso no ministério, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Para Arão, seus filhos, fizeram de linho fino as túnicas, trabalho de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado, e o cinturão de linho fino trançado e de fio de tecido azul, púrpura e carmesim, trabalho de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram uma lâmina de ouro puro, gravaram nela, como se grava um selo, a seguinte frase: consagrado ao Senhor, e prenderam a lâmina com um cordão azul na parte da frente do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então veja que por várias vezes coloca-se essa expressão aqui no texto, como o Senhor tinha ordenado a Moisés, lá entre os capítulos 25 ao 31. O sumo sacerdote, a partir daqui, tipificando Cristo. Então, ele usava as roupas, as vestes do sumo sacerdote, tinham todos os símbolos de Cristo. O azul para as regiões celestiais, mostrando de onde viria o Messias, o céu. O ouro, apontando para a deidade de Cristo, Cristo como Deus, para a sua santidade, perfeição. Púrpura, para Cristo como Rei. O carmesim, o sangue de Cristo derramado na cruz. Em cada cor dessas apontando para um aspecto de Cristo. Então, o sumo sacerdote, aqui, vestido e apontando para a sua função sacerdotal, o carmesim, como profeta, usando o azul, e rei, usando o púrpura. Usava esses sininhos aqui pendurados na roupa para mostrar quando ele estava em movimento e onde ele estava. Depois nós vamos ver isso melhor lá em Levítico e daqui para frente em outros livros da Bíblia. Mas mostrando o movimento do sumo sacerdote quando ele estava no lugar do Santo dos Santos. Quando ele estava ali presidindo o ofício de adoração ao Senhor. Em Levítico, no capítulo 21, nós vamos ver melhor a questão do motivo das roupas do sumo sacerdote, o seu turbante, a coroa, apontando para Jesus como rei,
né, tendo essa função de rei, tendo esse aspecto de rei. Lá em Levítico vai falar mais sobre isso, nós vamos ver melhor esses detalhes aqui. Vamos para o resumo. Aqui tem um resumo, então, a partir do versículo 32 de tudo isso. Versículo 32. Assim terminaram toda a obra do tabernáculo. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo inteiro a Moisés. A tenda e todos os seus utensílios, os prendedores, as armações, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com as suas lâmpadas nos seus lugares, com todos os seus utensílios e o azeite da iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático especial e a cortina da entrada do tabernáculo, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os demais utensílios do altar, a bacia sua base, as cortinas externas do pátio com as suas colunas e bases e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e as estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o serviço do tabernáculo e as roupas sacerdotais finamente tecidas para serem usadas no serviço do santuário e as roupas sagradas do sacerdote Arão e as roupas dos seus filhos para serem usadas durante a realização das suas funções sacerdotais. O Instituto do Templo, como eu já citei, ele já fez as roupas dos sacerdotes para quando vier o Messias que eles estão esperando, e a roupa do sumo sacerdote foi feita exatamente de acordo com as orientações aqui de Êxodo, e ela custou, quando foi feita, cerca de 800 mil reais, só para nós termos ideia da riqueza do material usado. Está exposta já há mais de 10 anos lá no Instituto do Templo em Jerusalém. Mas nós vamos falar mais sobre essa roupa do sumo sacerdote lá em Levítico e depois também em Deuteronômio. Aqui vamos para o versículo 42. Os israelitas fizeram toda a obra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou o trabalho deles e viu que tinham feito tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E Moisés os abençoou. Lá do 25 ao 31, Deus deu todas as orientações de como fazer e depois Deus ainda mostrou quais os operários deveriam trabalhar na obra do tabernáculo. E aqui, esses operários, esses homens usados por Deus, então apresentaram o trabalho para Moisés, e Moisés viu que realmente eles tinham sido obedientes, que eles realmente tinham feito tudo conforme o Senhor havia mandado. E aí vamos ao capítulo 40. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Então, o tabernáculo foi feito de forma a montar e desmontar. Afinal, eles estavam no deserto, não estavam fixos ainda na sua nação, na sua terra prometida. Então, esse tabernáculo precisava ser montado e desmontado, como uma tenda. Coloque nele a arca da aliança, com os 10 mandamentos, e cubra-a com o véu. Então, aqui Deus vai falar como montar o cenário, como montar o ambiente do tabernáculo. Versículo 3, coloque nele a arca da aliança com os 10 mandamentos e cubra com o véu. Então, os 10 mandamentos dentro da arca. Coloque no lugar próprio a mesa e coloque em ordem as coisas que devem ficar sobre ela. Depois traga o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e pendure a cortina à entrada do tabernáculo. Ponha o altar das ofertas queimadas diante da porta do tabernáculo. Coloque a bacia entre a tenda do santuário e o altar e encha-a de água. Depois, arme o pátio ao redor da tenda e instale a cortina na entrada do pátio. Então, pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo que faz parte dele. Desse modo, você fará a consagração do tabernáculo com tudo que nele se encontra e ele será sagrado. Em seguida, derrame o óleo da unção no altar das ofertas queimadas e todos os seus utensílios. Consagre-o e ele se tornará santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Mande Arão e seus filhos chegarem à entrada do tabernáculo e lave-os com água. Depois, vista a Arão com as roupas sagradas, unja-o e consagre-o para me servir como sacerdote. Traga também os filhos dele e vista-os com as roupas sacerdotais. Unja-os como você ungiu o pai deles.
para que possam me servir como sacerdotes. Essa unção para o sacerdócio vale para sempre, de modo que os descendentes deles também serão sacerdotes de geração em geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. Vamos ao versículo 17 e preste atenção nele. Assim, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi montado. Então, no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Segundo ano do quê? Da saída da terra do Egito. Nós lemos aqui em Êxodo 19, no versículo 1, que é o terceiro mês, no terceiro mês da saída dos israelitas da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, chegaram ao deserto do Sinai. Se com 3 meses eles chegam no Sinai, e aqui eles terminam o tabernáculo e estão na base do Monte Sinai, foram 9 meses para a construção do tabernáculo, confecção do cortinado, das roupas, de todas as coisas. 9 meses. Completando aqui, então, os 3 meses do Egito até o Monte Sinai, de caminhada pelo deserto, mais esses 9 meses, 1 ano que eles saíram do Egito. E antes de continuar a leitura aqui no versículo 17, eles poderiam ter ido direto para a Terra Prometida? Poderiam sim, mas não teriam sido forjados, não teria sido desenvolvido nesse povo uma nova identidade, novos usos, leis, costumes. Foi necessário esse tempo até para preparar o lugar, o ponto de encontro com Deus, o tabernáculo, o lugar onde, por esse tempo, seria o lugar de redenção para os pecados do povo. Não precisava desse tempo. A partir disso aqui, eles poderiam ir direto para a Terra Prometida. Mas nós vamos ver nos próximos capítulos, nos próximos comentários, o porquê exatamente que eles não foram direto para a Terra Prometida. Nós vamos terminar aqui. Então, o versículo 17, assim no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, o tabernáculo foi montado. Moisés armou o tabernáculo, colocando as bases em seus lugares, as armações e as travessas, e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Tomou as tábuas da aliança e as colocou na arca. Introduziu as varas nas argolas da arca e colocou sobre ela a tampa. Em seguida, levou a arca para dentro do tabernáculo e estendeu o véu para cobrir a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Dos versículos 2 ao 14, Deus dá a orientação de como montar o tabernáculo. Do 17 até o 33, é mostrando que Moisés obedeceu e executou conforme Deus havia mandado. No versículo 22, depois pôs a mesa no santuário, no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu. Colocou sobre ela os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também um candelabro no santuário, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e acendeu as lâmpadas diante do Senhor, como ele tinha ordenado. Pôs o altar de ouro no santuário, diante do véu, e nele queimou um incenso aromático especial, como o Senhor tinha ordenado. Então pendurou a cortina na entrada do tabernáculo, e pôs o altar das ofertas queimadas à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro. Ofereceu sobre ele uma oferta queimada e uma oferta de cereais, como o Senhor tinha ordenado. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu-a de água. Nela, Moisés, Arão e os seus filhos lavavam as mãos e os pés. Todas as vezes que entravam no tabernáculo e iam até o altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então, aí a inauguração do tabernáculo, feita pelo próprio Deus. Então a nuvem cobriu o tabernáculo e a glória do Senhor o encheu. Moisés não podia entrar no tabernáculo porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor o enchia. Não dá sequer para imaginar como é que foi. Sempre que a nuvem se levantava, e aí aqui, os versículos 36, 37 e 38, conta como foi o depois, né? O depois aqui, a partir da inauguração. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem parava, eles também paravam até o dia em que ela se levantava. A nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo de dia e de noite havia fogo sobre ele, diante dos olhos de toda a nação de Israel, em toda a sua peregrinação. E assim nós terminamos o livro de Êxodo, que começou com o povo
escravo no Egito e termina com a glória do Senhor se manifestando aqui no tabernáculo. Que Deus te abençoe e até a próxima leitura.